Então, muito boa tarde a todos. Se me permitem, vou dar início à nossa terceira audição no âmbito do grupo de trabalho da primeira alteração ao Estatuto do Cuidador Informal. Desta vez será uma audição conjunta do Instituto da Segurança Social, da Administração Central do Sistema de Saúde, do Instituto de Emprego e da Formação Profissional, que são membros da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação Intersetorial do Estatuto do Cuidador Informal. Temos presentes, em representação do ICI, se eu estiver errada, queiram me corrigir, o Dr. Henrique Joaquim, vogal do Conselho Diretivo, a doutora Helena Nogueira, do IFP, o Dr. Domingos Lopes, Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Alexandre Oliveira, e do ACSS, a doutora Sandra Brás, vogal do Conselho Diretivo, a doutora Susana Eusébio, e temos em representação do gabinete da senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, o doutor Mário Branco, técnico especialista. Sem mais delongas, eu penso que têm conhecimento que estão cá, no sentido de analisarmos e poderem dar contributos relativamente ao projeto de lei número 816 do PSD, que altera o Estatuto do Cuidador Informal, e será a primeira alteração à Lei 100 de 2019, de 6 de setembro, que aprova o Estatuto de Cuidador Informal e altera o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, e a Lei número 13 de 2003, de 21 de maio, e é essa lei que estamos aqui hoje em apreciação. Estão representados neste grupo de trabalho e presentes nesta audição todos os partidos políticos, e sem mais delongas, eu não sei quem é que de parte da Comissão pretende iniciar a intervenção, mas deduzo que seja o Dr. Henrique Joaquim, vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. Então terão 10 minutos para a intervenção inicial. Se decidirem partilhar, estejam à vontade. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para a discussão desta matéria, que nos é muito próxima. E queria, de uma forma muito rápida, dois passos, diria dois momentos de enquadramento. O primeiro, só para, de uma forma muito sucinta, penso que em termos históricos vale a pena realçar que estamos a falar de uma lei, de um estatuto que é aprovado em 2019, através da Lei 100 de 2019, depois a sua primeira fase de implementação em projetos piloto em 30 concelhos, que deu origem à sua regulamentação em 2022, no início do ano 2022, e daí a sua implementação em todo o território nacional, através do Decreto Regulamentar 1 de 2022. Penso também é importante referir aí com mais dois marcos, embora haja outros, mas dois que queria destacar: a criação da Comissão de Acompanhamento em 2022, já no final do ano, e portanto tem pouco mais de um ano de funcionamento como comissão, porque tem sido um instrumento também muito importante, porque tem outros atores, outras entidades representativas do setor. E, muito mais recentemente, portanto, já no final do ano passado, 2023, a aprovação da portaria do descanso do cuidador. Tudo isto penso que reflete a implementação de uma medida de política pública que tem sido muito importante para um grupo da população muito vulnerável, e numa lógica sempre de proximidade, de avaliação contínua e de identificação, quer de obstáculos, quer da adoção de medidas para chegar ao maior número de pessoas possível. Tudo isto aconteceu num contexto de pandemia, com as restrições que daí advieram, e numa medida ou numa política que exige um contacto muito próximo, quer nos domicílios, quer na relação do cuidado, mas mesmo assim qualquer uma destas organizações e também as associações do setor sempre muito empenhadas. Do lado da Segurança Social, em parceria também com o Instituto de Informática, destaco aquilo que tem vindo a ser desenvolvido como sistema de informação que permite a digitalização de todo o processo, a sua informatização, sem nunca pôr em causa a possibilidade dos beneficiários e de todas as partes envolvidas poderem utilizar a opção mais tradicional, ou seja, o papel. Mas, em todo caso, esta aplicação hoje já permite, quer aos beneficiários, quer aos serviços, fazer um conjunto de funcionalidades e de tarefas sem terem que se deslocar aos serviços. Por outro lado, tem sido aposta também destas entidades o estabelecimento de protocolos
quer com a ANAFRA, quer com a GNR, com a PSP, com a própria Santa Casa, ou seja, com todas as entidades que nos garantam uma maior proximidade e a maior capilaridade possível no acesso ao cidadão e no apoio cotidiano ao cidadão, quer para perceber a medida, quer para poder usufruir dela o máximo possível. Tem sido preocupação também, e na lógica, ou em paralelo com a aprovação da portaria do cuidador informal, garantir que nos operadores, nomeadamente do setor social e solidário, há efetivamente vagas e camas para apoiar e para concretizar esta medida que nos parece fundamental, que é do descanso do cuidador. A título de exemplo, em todos os protocolos ou acordos de cooperação que a Segurança Social estabelece, quer com IPSS ou equiparadas, quer para os serviços de ERP, quer para os serviços de SAD. Em ERP garantimos sempre 5% de vagas especificamente reservadas para o descanso do cuidador e nas vagas de apoio domiciliário, pelo menos 10% das vagas que estão estabelecidas no protocolo se destinam a esta medida em específico. No âmbito da Agenda para o Trabalho Digno foram também definidas algumas medidas que nos parecem importantes, mas depois o Dr. Domingo Lopes poderá detalhar. E queria apenas, de uma forma muito sucinta, dar alguma informação ao Grupo de Trabalho sobre os números que até o início de dezembro temos estado a monitorizar. No total, ultrapassámos já mais de 33 mil requerimentos. Deste total, mais de 50% foram deferidos, ou seja, mais de 17.300, concretamente 17.311, e estes deferidos ficam cerca de 50% no cuidador principal e outros 50% no cuidador não principal. 8.796 ficaram com o estatuto de cuidador principal e 8.515 como não principal. Destes deferidos, também cerca de 5.882 para ser mais preciso, tiveram um subsídio de apoio ao cuidador atribuído, que à data da última monitorização já estava em média no valor de 308,36 € por mês atribuídos. Num total já investido por parte do Estado na atribuição do subsídio desde a implementação da medida, através do subsídio de 24.750.000 € e 220 cêntimos. 220,92 €, desculpem. O perfil do cuidador, como é do conhecimento público, maioritariamente são pessoas do género feminino, 85%, 15% com pessoas do género masculino. A idade média ronda os 56 anos e a idade média da pessoa cuidada, 62 anos, embora, claramente, a faixa etária, o grupo etário mais representativo são as pessoas idosas, ou seja, aqueles que estão convencionados com 65 ou mais anos, são 57% das pessoas cuidadas, 31% são pessoas entre os 19 e 64 anos e 12% são menores. O último dado, estava a dizer que das pessoas cuidadas, 57% são pessoas com mais de 65 anos, 31% são pessoas que têm entre 19 e 64, 12% são pessoas com 18, menores, com 18 ou menores ou menos anos. À data desta monitorização também já tínhamos garantido, e tem sido um dos nossos principais objetivos ultimamente, é a garantia de que cada estatuto reconhecido tem, o mais rapidamente possível, os 2 profissionais de referência que a lei obriga e estabelece. Já mais de 80% têm os 2 profissionais e, no caso da Segurança Social, por exemplo, já tínhamos 95% dos estatutos deferidos já com o profissional de referência atribuído. Isto tem-nos permitido investir num incremento muito grande do número de planos individuais específicos que têm que ser estabelecidos para depois se concretizarem as medidas de apoio aos cuidadores. No final do ano passado, portanto, no final de novembro, já tínhamos quase 10 mil planos aprovados, o que tem vindo também a aumentar o número de ações feitas e também o número de avaliações que depois a saúde poderá explicar, que nos permite, no fundo, funcionam como diagnóstico para depois estabelecerem os planos de apoio específico. Para terminar,
esta minha intervenção e, concretamente, à proposta que está em cima da mesa, nós gostaríamos que se mantivesse, pela avaliação que fazemos à data da implementação da medida e dos casos que vamos acompanhando com a maior proximidade possível, parece-nos que é de manter clara a separação entre o estatuto de acompanhante, que é atribuído através do estatuto de maior acompanhado, do estatuto que é atribuído através do cuidador informal. Parece-nos que são papéis de natureza diferente, que não devem ser sobrepostos ou confundidos, agora não consigo encontrar a palavra melhor ou melhor, devem ficar clarificados, nomeadamente nas situações, e são muitas, aquelas que encontramos de pessoas com capacidades cognitivas diminuídas, porque são papéis de natureza diferente, requerem cuidados diferentes. Parece-nos que o ideal será manter os dois papéis em pessoas distintas. Na mesma lógica que tem sido adotada desde o início, quer por parte da saúde, todas as entidades envolvidas e, nomeadamente, a Segurança Social, obviamente estamos abertos e temos vindo a estudar possíveis soluções, e queremos discuti-las também, estaremos abertos para discuti-las, soluções, nomeadamente de isolamento total, de pessoas que estão em isolamento total de redes familiares e afins, como poder atribuir também o estatuto de cuidador informal, mas parece-nos que, face ao curto espaço de tempo ainda de implementação da medida, será de explorar todas as prerrogativas que esta medida atualmente já prevê e ir avaliando, ir tentando ensaiar outras soluções. Mas não nos parece de todo, sou pena até de podermos ter alguns resultados contraproducentes. Esta avaliação é, inclusive, também suportada por sugestões que nos têm sido feitas por entidades privadas, a Rede Europeia Antipobreza, o Instituto Padre António Vieira, que são entidades que têm estado a trabalhar com juristas, quer na formação de cuidadores informais, quer a fazer-nos críticas construtivas à implementação da medida, claramente apostam na separação destes dois papéis e, face a estes dados, embora nos pareça que seja uma medida muito importante e que tem tido alguns constrangimentos, não nos parece que esta possa ser uma via que vá ter resultados muito positivos, como disse, que nos parece são estatutos de natureza diferente, mas, obviamente, completamente abertos a estudar medidas que permitam ultrapassar os constrangimentos e chegar ao maior número de pessoas possível. De momento, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Henrique Joaquim. Eu passava então a palavra ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Penso que será o Dr. Domingos Lopes que vai usar da palavra por 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não precisarei de 10 minutos, no fundo só apresentar muito sumariamente o papel do Instituto do Emprego e Formação Profissional enquanto organismo responsável pelas políticas de emprego e de formação profissional. Contribui com um conjunto de medidas no âmbito da formação profissional e do emprego que visam a integração socioprofissional dos cuidadores informais principais, fins os cuidados prestados à pessoa cuidada. Deste modo, a intervenção do IFP consistirá numa análise conjunta com os seus utentes, esses cuidadores, relativamente ao seu projeto de vida pessoal e profissional, de acordo com os seus objetivos e necessidades e numa lógica de metodologia de acompanhamento a todos os candidatos a emprego e à formação que se processa em cada serviço de emprego. Dentre das modalidades e ofertas que nós temos, apresentam-se as seguintes: a apresentação de ofertas de emprego disponíveis e correspondentes ao perfil do candidato, a orientação profissional de apoio à gestão da carreira profissional, o encaminhamento para os centros Qualifica, para diagnóstico e identificação das aprendizagens adquiridas durante o exercício da função, com vista à realização de processos de conhecimento, validação e certificação de competências escolar e profissional e ou integração para percursos de qualificação profissional. Dispomos e disponibilizamos também um vasto leque de oferta formativa necessária para o desempenho da atividade e da função de cuidador informal, que já temos atualmente na nossa rede de centros de formação, de gestão direta e de gestão participada, mas para além disso criamos no final do ano passado, um novo centro de gestão participada
com um protocolo entre o IFP e algumas outras entidades, nomeadamente o Instituto da Segurança Social, para não tem, evidentemente, para o cuidador informal é mais para um centro de competências por envelhecimento ativo, a outra função é mais um conjunto de formação para apoio ao envelhecimento ativo, mas no arranque das funções desse novo centro, no dia 5 de novembro de 2023, no Dia Nacional do Cuidador Informal, iniciou funções precisamente com uma formação online para uma formação imediata para o cuidador informal. E, portanto, foi lançado no passado mês de novembro, logo com a primeira atividade, um curso especificamente para o cuidador informal. Para além disso, e disponibilizamos também a reconversão profissional, quer nesse centro, quer na restante rede do centro, embora esse vai ser mais especializado para os apoios a atividades relacionadas com o envelhecimento ativo. Disponibilizamos também estágios adequados à qualificação académica ou profissional, incentivos à contratação, promoção do empreendedorismo e integração de projetos e atividades temporárias socialmente úteis. Cabe salientar, numa ótica de discriminação positiva, que no âmbito das medidas de apoio à contratação e de estágios profissionais, as pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que tenham prestado cuidados enquanto cuidador informal principal, beneficiam de condições de acesso mais favoráveis a essas medidas, nomeadamente na flexibilização no limite de idade, nos níveis de qualificação ou no tempo mínimo de inscrição como desempregados no IFP. Isto é, essencialmente, as medidas que temos disponíveis para os cuidadores informais. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Joaquim Lopes. Em nome do IFP, daria a palavra à doutora Sandra Brás, vogal do Conselho Diretivo da ACSS, também por 10 minutos. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, e a todos os deputados. Eu também não vou utilizar os 10 minutos, não vamos utilizar, vamos só dar nota do papel da ACSS em conjunto dentro do... Com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal pela Lei nº 100 de 2019, de 6 de setembro, e a implementação dos projetos piloto previstos na Portaria 64 de 2020, a ACSS assumiu competências na gestão, na implementação e avaliação do Estatuto do Cuidador Informal no âmbito das respectivas atribuições e competências, nos 30 concelhos onde os mesmos decorreram. Durante a fase dos projetos piloto, fomos responsáveis pela operacionalização de procedimentos e instrumentos com vista à implementação do Estatuto de Cuidador Informal, bem como pela formação de profissionais de saúde dos concelhos piloto que tiveram de acomodar este projeto nas atividades de prestação de cuidados, numa fase de enorme sobrecarga com o combate à pandemia. Portanto, foi um acréscimo à atividade. Após a implementação dos projetos piloto e até ao alargamento do Estatuto a todo o território continental, mantivemos o acompanhamento dos profissionais de referência de saúde em cada uma das ARS. Na sequência da publicação do Decreto Regulamentar número 1 de 2022, 10 de janeiro, a ACSS mantém, a parte do Instituto de Segurança Social, a responsabilidade pela monitorização e avaliação da implementação do Estatuto de Cuidador Informal no território continental. A partir desta data, tivemos de escalar o trabalho desenvolvido anteriormente, incentivando a implementação de medidas de apoio ao cuidador informal em territórios que era completamente desconhecido. Esta era completamente desconhecida. Até dezembro de 2023, os serviços de saúde conseguiram cerca de 81% dos cuidadores tivessem um profissional de referência. Portanto, 10.836 profissionais de referência de saúde atribuídos e conseguiram elaborar 71 processos aos cuidadores do plano de intervenção específico. E é aqui que é muito importante porque houve um crescimento face ao ano anterior, 9.426. Aguardam-nos, naturalmente, desafios para com uma melhoria de eficiência no processo de acompanhamento, designadamente na redução do tempo até ao início do acompanhamento. Mas, em face destes resultados e dos desafios que a saúde sempre enfrenta e que são do conhecimento de todos, fica evidente o enorme investimento que os profissionais de saúde vêm demonstrando com este projeto.
Num futuro próximo, teremos de consolidar o modelo de organização dos serviços para a resposta ao Estatuto do Cuidador Informal, por força da reestruturação profunda que vive a saúde, a constituição das ULS e otimizar modos de intervenção, matéria que é da competência das unidades locais de saúde. Relativamente ao projeto de lei 816 do PSD, que altera o Estatuto do Cuidador Informal, publicado da Lei 100 de 2019, de 6 de setembro, da Portaria nº 2 de 2020, de 10 de janeiro, pelo que, tratando-se de matéria da área de intervenção do membro do Governo responsável pela área de trabalho, solidariedade e segurança social, somos apenas a tecer considerandos sobre o impacto expectável da mesma área de intervenção da saúde. A aprovação da proposta de alteração à lei parece-nos que impactará significativamente a intervenção dos profissionais de referência da saúde, uma vez que serão expectáveis aumento do número de cuidadores e pessoas cuidadas acompanhados pelos serviços de saúde, conduzindo a um aumento de pressão sobre os recursos humanos existentes, que atualmente se debatem para responder atempadamente aos cuidadores já reconhecidos. Não obstante, parece-nos que a proposta poderá levar a ganhos de saúde por permitir melhor conhecer os cuidadores informais, não reconhecidos e garantir a prestação de cuidados adequados à condição da pessoa cuidada, por via do seu acompanhamento, permitindo o acesso a medidas de apoio e a recursos na comunidade. Não mais nada. Muito obrigada, doutora Sandra Brás, e corrigir há bocadinho, troquei o nome ao seu doutor Domingos Lopes, batizando como José Lopes, peço imensa desculpa, mas olhei para as duas linhas e fiz essa troca. E se me permitem, antes de passar aos grupos parlamentares, e uma vez que trouxeram-nos aqui dados importantes, não sei se for possível depois, aquilo que são intervenções que tiveram, que leram, ou dados que tenham, se nos puderem fazer chegar, se é possível ainda hoje, aos nossos serviços, agradecíamos, porque entretanto os grupos parlamentares vão se debruçar perante aquilo que foram os contributos das várias entidades e, mediante isso, apresentar propostas de alteração, se assim o entenderem, a este projeto de lei do PSD, e seria importante e fundamental para isso. Uma outra nota, se me permitem, uma vez que a Comissão está já em funcionamento há um ano e devem estar a produzir o relatório de atividades, não sei se já o têm disponível, também se o tiverem disponível e puderem, pronto, não tendo, mas havendo essa possibilidade era só para nos fazerem também chegar. Sem mais delongas, passaria agora a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Marta Freitas, por 5 minutos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, agradecer às entidades presentes aqui que vieram aqui trazer um grande contributo, ou pelo menos um bom feedback sobre o que é realmente a execução deste estatuto que está salvaguardado nesta lei referida hoje de 2019. A portaria 100 de 2022, não, o decreto regulamentar de 1 de 2022. Efetivamente, sabemos que este foi um projeto. Este estatuto foi aprovado em 2019, houve a situação da pandemia, começaram com projetos pilotos, generalizado em 2022 a todo o território nacional. E, efetivamente, o Partido Socialista, ao longo do debate destas iniciativas legislativas, defendeu sempre uma avaliação aprofundada deste estatuto, que carecia mesmo de tempo de implementação, até porque exige um conjunto de articulações entre vários serviços e vários ministérios também, e portanto, exige realmente uma boa articulação e resposta eficaz e eficiente para que se possa ver de que forma ainda podemos melhorar este estatuto. Portanto, exige a aplicação do que já está salvaguardado nesta lei e depois, como dizia aqui, possibilitar o reforço dos recursos humanos ou dos serviços para que se possa dar uma resposta eficaz àqueles que já estão salvaguardados aqui e àqueles que já são reconhecidos como cuidadores informais, segundo o que vigora a lei. E, portanto, efetivamente foi importante aqui rever todo este historial do que foi este estatuto e tem sido também a preocupação em evoluir e melhorar este próprio estatuto. Relembro também que em 2023, até recentemente, e tem sido fruto ao longo deste tempo,
que se publicou até a portaria, ou seja, que permite também o deferimento de alguns documentos para agilizar o deferimento do Estatuto do Cuidador Informal. E, portanto, tem havido uma preocupação, como dizia, a digitalização, desmaterializar o processo, de forma a facilitar este deferimento também dos cuidadores informais. E esta questão da portaria, do descanso do cuidador e verificar que realmente existe já um conjunto de vagas salvaguardadas pelo descanso do cuidador, parece-me essencial e aguardado por vários cuidadores que necessitam efetivamente deste descanso. Existe aqui realmente neste Estatuto medidas que estão implementadas com a articulação dos serviços de segurança social, com as entidades dos diversos sectores, da saúde, justiça, educação, emprego, formação profissional, forças de segurança. Verificamos aqui já como está a ser executada algumas destas medidas, ainda a ver na justiça e educação e nas forças de segurança que podem também implicar aqui este estatuto, mas o essencial aqui hoje já foi dito também. E nesse sentido, aqui referiam que já existe 81% dos cuidadores com plano de intervenção, específico. E seria importante também perceber, atendendo que há aqui uma preocupação em ter já profissionais de referência, em já ter estes planos, portanto, tendo em conta que a portaria do descanso do cuidador foi agora em novembro publicada e está este descanso salvaguardado também no plano de intervenção específico, seria importante perceber a efetividade também deste próprio plano. É importante já saber que existe um plano, que já existem os profissionais de referência, que era uma das preocupações colocadas pelos cuidadores informais, a atribuição dos profissionais de referência, e também questionava se nesta atribuição, que já existe 95% dos deferimentos, se estes profissionais de referência, se os cuidadores informais têm ambos os profissionais de referência, tanto na saúde como através do serviço social. Se têm ambos os profissionais de referência, ou se temos situações em que têm um profissional e não têm outro. Isso era importante perceber, mas acredito que hajam os dois assegurados, atendendo que já têm planos de intervenção, já estamos a falar de planos de intervenção específicos que exigem a participação de ambas as áreas. Outra questão que parece-me importante e que aqui é deixada realmente é que aqui estamos a falar por base, e este grupo de trabalho tem por base uma proposta de alteração legislativa, uma iniciativa legislativa. Já ouvimos algumas entidades aqui em âmbito de audição e realmente o que nos revelam é que é preciso uma revisão aprofundada após a implementação e avaliação após a implementação deste estatuto e após até esta avaliação final da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto de Cuidador Informal. Parece-me que seja importante aguardar por esta avaliação por parte das entidades. Foi bom perceber as entidades sentem-se envolvidas, referiram aqui que nem sempre participaram de igual forma desde o início do processo e que agora estão a participar e, portanto, perceber que houve essa evolução e preocupação em estarmos próximos daqueles que estão próximos também dos cuidadores informais e, por isso, eu gostaria de perceber se, atendendo ao conhecimento da Comissão sobre as avaliações que já estavam em vigor relativamente aos projetos piloto, sobre outras avaliações que decorreram e que tinham por base para o vosso início de trabalhos, o que é que consideram que teremos a aprofundar ou que tempos devemos esperar ou o que é que devemos salvaguardar para que seja realmente essencial esta avaliação por parte da Comissão, que inclui não só entidades governamentais que estão a executar, mas também outras entidades que representam os cuidadores informais e as pessoas cuidadas. Obrigada. Sem mais tempo, teria mais perguntas, mas o tempo é limitado. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Rui Cruz, por 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às entidades que aqui estão nesta audiência. O Estatuto de Cuidador Informal foi um processo legislativo bastante extenso e complexo, com avanços e recuos, face ao conjunto de princípios que definiam ou que o iriam definir. Mas também foi o resultado de uma necessidade de suprir uma ausência de respostas sociais
nomeadamente residenciais, associadas aos idosos e aos adultos com deficiência. E o que é certo é que nós ficámos a meio caminho. Muitas das coisas que já resultam de recomendações de 2021, muitas das preocupações que nos chegam das IPSS, que nos chegam das famílias, que nos chegam das várias instituições, o PSD foi sempre sensível e foi apresentando propostas de alteração legislativa, nomeadamente em sede do Orçamento de Estado, para além de um conjunto de propostas que se associou a esta e que esta vem em articulação com as mesmas, numa estratégia de ampliar as respostas sociais para o aumento do número de vagas para pessoas idosas e adultos com deficiência. E o que é certo é que o Partido Socialista foi sempre rechaçando essa possibilidade óbvia e gritante de ultrapassar algumas das dificuldades. Uma das coisas que eu vi aqui, e que foi uma das situações em que nós chamámos a atenção, é que os centros distritais da Segurança Social estavam a vincular a atribuição do Estatuto de Cuidador Informal a uma decisão judicial no âmbito do acompanhamento. E, portanto, eu gostava, quando o Sr. Presidente, Presidente do ICE, vogal do ICE, Dr. Henrique Joaquim, referiu que se deve distinguir bem a figura do acompanhante e a figura do cuidador informal, não se percebe então porque é que os centros distritais fazem vincular uma decisão judicial ao Estatuto de Cuidador Informal, à atribuição do Estatuto, com uma decisão de acompanhamento, de acompanhante. Portanto, são duas figuras completamente distintas, mas que estão, por força das orientações, e que têm prendido muito a atribuição do Estatuto de Cuidador Informal. Aliás, é um dos grandes obstáculos. Há outros, como, por exemplo, o reconhecimento do grau de dependência ao nível do segundo grau de dependência para pessoas idosas, que também não se entende porque há pessoas, adultos com deficiência, que não têm autonomia e que necessitam de acompanhamento e não cumprirão nunca os requisitos do segundo grau de dependência. Houve, efetivamente, um conjunto de confusões dentro do ICE, nos vários centros distritais, inclusivamente com centros distritais a aplicar orientações de forma diferente. E, portanto, essa questão eu gostaria de saber, porque, efetivamente, apesar de referir que há 50% de requerimentos aprovados, há outros 50% que o não foram. E porque é que o não são? Ou seja, se de uma vez por todas, e faço aos apelos que fizemos à Secretaria de Estado da Inclusão, se já houve uma normalização dos requisitos e do procedimento, nomeadamente a espera por decisões judiciais, se já houve uma normalização em todos os centros distritais para efeitos de atribuição, ainda que provisória, do Estatuto de Cuidador Informal. A segunda questão é, e resulta logo dessa grande questão inicial, é que se nós queremos e reconhecemos que há uma obrigação da família de tratar dos seus, de cuidar dos seus, também percebemos que alguns dos elementos familiares que se dispõem a isso têm que abdicar das suas carreiras profissionais e do seu trabalho. E isto também tem sido uma luta que tem sido aqui feita a sentir por parte daquelas pessoas que querem ser cuidadores informais, mas que não têm outra possibilidade se não lhes forem dado um apoio diferente. E quando nós falamos em apoios de 308, lembramos que o PSD ainda recentemente apresentou propostas em sede de alteração ao orçamento para aprovar, isentar despesas com o apoio ao cuidador e ao cuidador informal, despesas para adaptação dos lares, para que esse cuidado informal tivesse qualidade e, portanto, inclusivamente este tipo de isenção libertaria muito a carga que refere se esta generalização do Estatuto de Cuidador Informal for conduzida a todo o território e, portanto, não se percebe bem porque é que o Partido Socialista continua à espera de uma avaliação final
que ainda não nos chegou, ainda não existe. Tendo nós já um conjunto de recomendações que foram transcritas em algumas das propostas como me referi. A segunda questão, no apoio aos cuidadores informais, cuidar de quem cuida, foi aqui referido que existe um conjunto de respostas sociais que têm vagas reservadas pela Segurança Social para apoio aos cuidadores. Essas vagas não são necessariamente para apoio aos cuidadores, presumo eu. Essas vagas são necessariamente para utentes que surgem de forma imprevista e que necessitam de uma vaga, e termino já. Portanto, gostaria de saber se existem vagas específicas para o cuidador informal ou são as vagas reservadas pela Segurança Social nas respostas sociais de lar, de SAD, normais para utentes que surgem de imprevisto. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cruz. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Galbeias, do Chega, também por 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos membros dos organismos aqui presentes, começo por agradecer a vossa presença e todos os dados e opiniões que nos trouxeram. Julgo que todos nós, ou quase todos nós, temos ou já tivemos alguma experiência do que é ser cuidador, obviamente informal. Ao cuidarmos pontualmente dos nossos pais, filhos ou netos, estamos a ser cuidadores informais. Todos nós gostaríamos de, quando chegar à altura, termos quem nos ajude na velhice ou na doença. A velocidade das alterações civilizacionais a que estamos a assistir é estonteante. As pandemias, epidemias, surtos de doenças várias tornam cada vez mais importante a profissão de cuidador informal, pelo que o Chega está totalmente de acordo com este projeto de lei do PSD. Não posso também deixar de acentuar a importância que os cuidadores informais têm nos serviços de saúde ao aliviar a pressão nos serviços continuados. Tendo em conta a identificação dos projetos relevantes para melhorar o Estatuto dos Cuidadores Informais, feita por esta Comissão no relatório final de avaliação e conclusões dos projetos piloto do Estatuto ao Cuidador Informal, onde referem designadamente a necessidade de criar um grupo de trabalho que inclua Segurança Social, Saúde e a CPCJ, de modo a conceber medidas para proteger jovens menores que cuidam e as próprias pessoas cuidadas, identificar em cada concelho o número de cuidadores informais utilizando uma metodologia idêntica à utilizada nos censos, envolvendo as autarquias locais para o efeito, no quadro das suas competências, definir o financiamento com participação para aumentar e capacitar as equipas das IPSS para as ações de formação contínua aos cuidadores informais, bem como para a prestação de cuidados e apoiar em especial os cuidadores informais em maior risco de pobreza e de exclusão social sem a rede de apoio familiar. E gostaria de deixar as seguintes questões. Que outras prioridades legislativas se sobrepõem à que agora se encontra em discussão? Na vossa opinião, os serviços da Segurança Social têm feito um bom trabalho neste âmbito ou a sua ação tem-se pautado por alguma falta de diligência e de sensibilidade para lidar com a atribuição deste estatuto e com o apoio aos cuidadores informais? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galbeias. Passo a palavra agora à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Carla Castro, por 5 minutos. Muito obrigada, cumprimento todos os senhores deputados e agradeço em especial a todas as intervenções iniciais, esclarecimentos, dados e, sobretudo, o papel que estão a desenvolver neste tema. A Comissão de Acompanhamento é, obviamente, um elemento fundamental para a análise do Estatuto de Cuidador Informal e este é um trabalho em curso com a primeira alteração que estamos aqui em trabalho de especialidade, aprovado na proposta do PSD, mas este é claramente um trabalho que neste momento vai ficar, eu diria quase que inacabado, não é? Porque há aqui uma grande reflexão e ainda há muitos aprofundamentos para fazer, mas que claramente, apesar de haver aqui uma interrupção na profundidade dos trabalhos que este grupo de trabalho poderia fazer, claramente vai ser para continuar. E eu gostaria de pedir alguns esclarecimentos, alguns dados adicionais, também para que se possa promover esta noção de continuidade de trabalho, digamos assim.
Primeiro, comentar que, em relação aos dados que disseram inicialmente os 30 mil requerimentos e dos 17.311, salvo erro, deferidos, gostaria de saber um pouco melhor dos casos de indeferimentos, do que é que se está a passar, para perceber, sobretudo, se são razoáveis ou se são, porventura, até lacunas, portanto, que o próprio Estatuto não está a cautelar suficientemente e que isso poderiam indiciar oportunidades de melhorias, e também um tema que é sobre os prazos de resposta, como é que considera que está em cima da mesa, porque relacionar-se-á diretamente com a capacidade de resposta das tutelas. Sobre os dados de perfil, que achei também bastante interessante, sem surpresa, nós temos comentado aqui muitas vezes sobre o perfil, sobretudo tipicamente também mais feminino do papel de cuidador informal, que é bastante presente. Há uma área que na Comissão de Segurança Social também vamos trabalhando, que é o tema, em conjunto com a Comissão de Educação, que é o tema da educação inclusiva, e este é um tema que eu acho que deveria ser também maior aprofundamento e maior relação de trabalho. Quando estamos aqui a falar que 12% são menores, o número é bastante expressivo, e isto também devia-nos merecer mais atenção. Isto cruza-se com uma preocupação que eu tenho manifestado já várias vezes, que é, isto não é uma crítica em especial a ninguém, é uma crítica forte ao próprio sistema, que é, eu sinto, não só nesta área de cuidador informal, mas em vários, uma grande desarticulação, quer entre tutelas, quer entre áreas, mas também, em boa verdade, nos discursos muitas vezes fala nas pessoas e, obviamente, quer no cuidador, quer na pessoa cuidada, mas, em boa verdade, falha, na minha opinião, uma visão do ciclo de vida da pessoa. Portanto, nós temos... porque muitas vezes, quando associamos cuidadores informais, associamos tipicamente ou a pessoa cuidada ou a pessoa de idosa em que não tem capacidade, nomeadamente, ou que não tem vagas em respostas sociais, que é também um outro problema, ou então a questão associada muito também às deficiências e também aí a questão dos menores. A verdade é que seja desde a educação, desde a inserção no mercado de trabalho, desde o ciclo de vida, desde a velhice, ou seja, esta capacidade de olhar do ponto de vista da pessoa e aquilo que poderia trazer de vantagem essa visão para a articulação entre as tutelas, eu dá-me ideia que era uma boa forma de análise, mesmo metodológica, quer nossa, quer vossa, e permitir dar aqui um avançozinho. Isso articula com duas questões adicionais. Achei muito interessante o que comentou ao nível do IFP sobre uma maior flexibilização na entrada no mercado de trabalho e sobre o que é o cuidador informal, até porque não tendo, e eu não gosto muito de dizer coisas não fundamentadas em dados, mas admito que haja uma grande correlação entre, estamos a falar das idades do cuidador informal, do perfil feminino, e não foi falado no perfil, mas com certeza que o nível de formação será provavelmente mais baixo. Eu diria que isto tem aqui uma grande correlação com outro problema, que é o desemprego de alta duração, que também é um problema em Portugal, porque nós falamos muito, infelizmente, dos bons níveis de emprego, mas quer o desemprego jovem, quer o emprego de longa duração, são dois problemas altamente identificados. E, portanto, eu admito que neste tema, cuidador informal, desemprego de alta duração e o perfil do cuidador informal seja aqui uma coisa articulada. E, portanto, se fosse possível, se houvesse tempo de aprofundar um bocadinho esta problemática, seria também interessante. E também dar uma nota que concordamos em absoluto com a necessidade de clarificação, de maior clarificação entre o estatuto de acompanhante e o cuidador informal. Muitas vezes, em muitos ângulos, fala muito da componente da literacia, não é? Eu acho que isto também acaba por ser um bocadinho de literacia. Nós falamos em noutros contextos, outros trabalhos, dos CAVIs, o que é a diferença entre o cuidador informal e o assistente pessoal. São coisas que são muito claras para quem está dentro do meio, mas são coisas muito fluidas e difíceis de distinguir na linguagem corrente, não é? E eu acho que isso contribuiria muito, não é só para ter uma linguagem correta, é para uma coisa muito mais importante do que isso, para as próprias pessoas saberem até que direitos podem ter e que apoios podem ter. E, portanto, o contributo para esta literacia dos diversos conceitos, eu acho que também poderia ser algo que se poderia evoluir bastante e que poderíamos ter trabalho, quer da parte partidária, quer do ponto de vista das instituições, para avançar nisso. E peço desculpa que avancei um bocadinho no tempo. Obrigado pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Passo a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os nossos convidados, agradecendo as contribuições que nos trouxeram para este debate, para esta reflexão, e gostava de colocar algumas questões em concreto, aliás, em complemento às questões pertinentes que aqui já foram colocadas, e naturalmente sem prejuízo de uma reflexão de fundo sobre medidas estruturais como equipamentos de apoio, nomeadamente aos idosos e às pessoas com deficiência, uma rede pública de equipamentos de apoio de que Portugal carece e em relação às quais o PCP tem feito propostas. Mas em relação às contribuições que aqui nos trouxeram, gostava de colocar algumas questões em concreto. Se bem percebi, o Dr. Henrique Joaquim evidenciou a vantagem em manter separadas as figuras do cuidador informal do acompanhante maior acompanhado. No plano dos princípios, a questão, digamos, a posição faz sentido, mas eu gostava de sugerir uma reflexão à volta do problema das situações em que a rede tem uma densidade muitíssimo, as redes têm uma densidade muitíssimo baixa. Desde logo ao nível da família, quer dizer, a família é escassa ou está mesmo ausente. Estamos também a falar de territórios de baixa densidade, portanto, claramente despovoados, não é? E muito envelhecidos, e a questão justamente consiste em saber como é que se resolve este problema, não é? Quer dizer, se sim ou não há o risco de cairmos na duplicação das duas figuras na mesma pessoa, se não há outro remédio e como resolvê-lo. Já agora, gostaria que, eu peço desculpa de ter chegado um pouco mais tarde, mas se for possível traçar-se quais são aqueles principais problemas que no âmbito da Segurança Social carecem mesmo de ser resolvidos. Em relação à contribuição do Dr. Domingos Lopes, eu gostava de colocar-lhe aqui uma preocupação muito concreta e que tem a ver com a reintegração profissional. O Sr. falou na formação do cuidador e tal, mas eu gostava de colocar aqui a questão que tem a ver com a reintegração do cuidador depois de findos os cuidados, que em muitíssimos casos são bastante prolongados, não é? Em função do quadro até patológico da pessoa cuidada, como sabemos, não é? Há situações em que pode demorar uma década ou mais, não é? E a questão que se coloca é se aquele cuidador, se entretanto ainda tem condições para regressar ao mercado de trabalho, que competências é que ele tem de recuperar e que condições é que o Estado, nomeadamente através do Instituto do Emprego e Formação Profissional, tem para facultar-lhes. À doutora Sandra Braz, eu gostava de colocar também uma questão concreta que tem a ver com o balanço que faz designadamente por um lado da cobertura, do número e da cobertura, e por outro lado do papel das unidades de apoio no âmbito dos centros de saúde e das unidades de saúde familiar. Foram aqui referidos, enfim, alguns dados relativamente ao apoio em termos de profissionais de referência, mas eu gostaria de ter um balanço um pouco mais concreto sobre como é que está a ser feito, de facto, o apoio em termos dessas unidades. E depois terminaria com uma questão que é, por um lado, o âmbito da Segurança Social, mas também pode ter a ver com o emprego e formação profissional, que é o enquadramento a dar à atividade remunerada pelo cuidado.
Por um lado, há quem reclame uma carreira contributiva no sentido de acautelar o seu futuro em termos de pensões de reforma, mas, sobretudo, colocar a questão concreta ao cabo de um cuidado muitíssimo prolongado que privou o cuidador da sua própria carreira contributiva, como é que vamos resolver o problema no sentido de assegurar a subsistência destas pessoas, uma vez que muitas delas, enfim, por esta ou aquela razão, cessarão esse cuidado já em idade avançada. E disso, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passa a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro, também por 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também agradecer os contributos que aqui nos trouxeram, aos membros das várias entidades que estamos aqui hoje a ouvir, e os dados concretos e as considerações que trouxeram. Nós estamos a fazer estas audições no âmbito de uma iniciativa do PSD que nós consideramos extremamente minimalista. E teremos a oportunidade de apresentar propostas de alteração ao Estatuto, porque, na verdade, o PSD não toca, do nosso ponto de vista, a iniciativa do PSD não toca em quase nada e, sobretudo, não toca nos aspectos essenciais que já desde julho de 2021 foram identificados pela Comissão que fez a monitorização, a avaliação da implementação das medidas de apoio ao cuidador informal. E nós sabemos, pelo menos desde julho de 2021, quais são os principais motivos de indeferimento. Na altura, podem ter mudado, e aliás era uma das perguntas que lhes queria fazer, se mudaram significativamente. Mas nós sabíamos que os estatutos estavam a ser indeferidos, essencialmente, por 3 razões. Primeiro, pelo facto das pessoas cuidadas não serem titulares de complemento por dependência ou de subsídio por assistência à terceira pessoa. Note-se, parênteses, não estava na lei que nós fizemos neste Parlamento que essa fosse uma condição necessária. Isso permitiria aferir a dependência, mas não era ser titular dessas prestações. Não era uma condição necessária. Isso foi transformado assim pela regulamentação do Governo, do nosso ponto de vista, erradamente e boicotando o âmbito do Estatuto. Sabíamos também que a segunda razão era o consentimento do reconhecimento do requerente que não foi prestado por pessoa com legitimidade para manifestar esse consentimento. E a terceira razão era o requerente não viver com a pessoa cuidada. Isto no relatório. Estes eram os principais motivos de exclusão das pessoas do Estatuto. Nos motivos de indeferimento do subsídio, o que é que aparecia? Obviamente não ter sido reconhecido o Estatuto, naturalmente, o requerente ter idade superior à idade da reforma. Porquê? Porque, não estando isso na lei, o Governo colocou numa portaria que era impossível acumular o subsídio com a pensão de reforma e, portanto, todos os idosos a cuidar de outros idosos estão excluídos do subsídio, que do nosso ponto de vista também é injusto e deveria ser mudado, e nós poderemos mudar agora, e todos os partidos terão a oportunidade de mudar agora, porque nós apresentaremos uma proposta nesse sentido e, portanto, não é pelo PS não propor que esta alteração legislativa não pode incluir esta proposta. É a questão da condição de recursos e estes são os motivos essenciais. E é também a morada fiscal, que é também uma questão muito importante, porque uma coisa é dizer que o cuidador está em permanência na casa da pessoa cuidada, outra coisa é saber se ele tem que ter a mesma morada fiscal. E são duas coisas diferentes. Pronto, e portanto, a pergunta que lhes queria fazer à Comissão e aos vários membros que acompanham é se, à luz do que já veio no relatório e também das propostas, das sugestões, das recomendações desse relatório anterior, da Comissão anterior, não da vossa, claro, porque, como disseram, ainda não foi divulgado o vosso relatório, mas o que é que vos parece também que deveria avançar prioritariamente para nós termos mais pessoas a poderem beneficiar desta política pública? O relatório anterior já recomendava que o reconhecimento da pessoa cuidada não deveria estar dependente da titularidade daquelas duas prestações, porque esse é o principal motivo de indeferimento, continua a estar, nós vamos propor que seja alterado, mas o PSD não quis mexer nisto.
É a questão da condição de recursos. Também propunham alterar a condição de recursos e havia até uma proposta neste relatório para que o subsídio não dependesse da condição de recursos. Em terceiro lugar, rever o conceito de permanente para permitir que pessoas que estão a cuidar de forma intermitente ou que têm arranjos familiares em que várias pessoas da família estão a cuidar pudessem ter também o reconhecimento e, eventualmente, digo eu, até partilhar o subsídio de apoio ao cuidador. A questão das pessoas que estão em instituições, isto é, será que o facto da pessoa ter, por exemplo, um apoio domiciliário deve ser condição suficiente para excluir o reconhecimento do cuidador informal? Porque às vezes estas coisas podem-se combinar. E até digo eu, dever-se-iam combinar mais. Porque nós queremos que no plano de cuidados possa estar previsto o papel dos cuidadores profissionais e o papel dos cuidadores informais. Esta ideia de que o reconhecimento do cuidador informal é só se estiver única e exclusivamente sobre a família, toda a sobrecarga dos cuidados, 100% dos cuidados, não nos parece que sejam os arranjos de cuidados que nós devemos querer promover para o futuro. Depois há a questão do reconhecimento das carreiras contributivas, enfim, um conjunto de outras questões. O que, para além de reforçar o pedido que foi feito pela Sra. Deputada Coordenadora, se podiam fazer-nos chegar estes dados mais atualizados, que são sempre muito importantes para nós ter, da sociografia dos cuidadores, dos motivos, se tiverem, dos motivos de indeferimento principais, todos estes dados. E, no fundo, perguntar-lhes se vos parece que destas várias propostas que já tinham sido identificadas e à luz dos dados que já tenham, embora ainda não tenham o relatório, que imagino que também possa vir a ter recomendações, eu já termino, o que é que vos pareceria prioritário, para além do que já foi proposto, o que é que vos pareceria prioritário que a Assembleia da República pudesse neste momento fazer nesta intervenção legislativa para corrigir algumas injustiças ou para reforçar alguns aspectos desta política pública. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro. Para responder, dou a palavra ao Dr. Henrique Joaquim, em nome do Instituto de Segurança Social, por 10 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pelas questões, pelos comentários. Efetivamente, como eu disse, a Comissão tem pouco mais de um ano. Estamos com os parceiros e com as outras entidades que fazem parte, basicamente, a validar a estrutura do relatório e consideramos que deveria fechar o ano, para que ele se reporte ao ano civil e esperamos, tão rápido quanto possível, colocar o primeiro relatório, divulgá-lo. Só dar uma nota que nos preocupamos que o relatório, e foi consensual em todas as entidades da Comissão, não tivesse apenas dados quantitativos e tivesse dados qualitativos também, o que veio complicar um bocadinho, e está a complicar um bocadinho a elaboração do mesmo, porque aplicar metodologias qualitativas não é exatamente igual a aplicar só dados estatísticos que não destacam o que está a ser feito, mas se calhar não transmitem o que são, às vezes, desculpem-me a expressão, as minudências dos processos. Portanto, estamos a tentar implementar essas metodologias, ainda que de forma experimental, e depois para que o relatório futuramente possa ser mais robusto desse ponto de vista, até para trazer os próprios cuidadores e a perspectiva dos próprios cuidadores para o relatório. Claro que partilharemos os dados. Em relação a alguns esclarecimentos, eu falei em 13.334 processos ativos, 9.426 efetivamente têm já o plano de intervenção específico, tinham a novembro de 2023 e, como disse, foi um esforço muito grande, quer da Segurança Social, quer da Saúde, no ano passado. Foi uma das nossas grandes metas, nomeadamente das duas entidades em conjunto. O primeiro ponto, o primeiro resultado, garantir que os dois profissionais estão designados e o processo está efetivamente iniciado e, portanto, o incremento em menos de 6 meses, portanto, de junho a novembro, foi um aumento de 9.426 planos. Desculpem, mais de 5.000. 9.426 são os que estão feitos, foram mais de 5.000 que foram criados, foram elaborados na última parte do ano. Portanto, é um processo que tem vindo, de facto, como a doutora Sandra disse, a ver incrementado. Exige, nomeadamente dos profissionais da saúde e dos cuidados de saúde primário, um esforço redobrado, mas ele tem acontecido.
Eu gostaria se calhar não fui muito explícito, a orientação que é dada, Sr. Deputado Rui Cruz, aos técnicos da Segurança Social, que têm estado a trabalhar de uma forma muito regular em parceria com os técnicos de saúde, quer em termos de discussão da implementação do Estatuto, quer em termos de formação. São equipas que às vezes já se confundem quem é que é de quem, porque o trabalho tem sido muito... uma parceria, penso eu, bastante profícua para ambas as partes, mas a orientação não pode ser, não é, e quando acontece, e se souberem situações concretas, por favor, reportem-nos para nós podermos corrigir tão rápido quanto possível, mas o facto de ter que haver uma decisão judicial não pode obstar à atribuição do Estatuto. Exemplo disso é que, para nós, e Sr. Deputado, muito obrigado porque referiu, eu esqueci-me de referir as portarias que nos têm permitido alargar os prazos de prorrogação de entrega de documentos. Um deles é esse, basta-nos o pedido entregue no Ministério Público para que o processo continue a avançar no reconhecimento do Estatuto. Desde que o requerente faça prova de que fez o pedido, nisso não obstaculiza a entrada e a avaliação e até a atribuição. Se acontecer o contrário, é uma má prática e nós teremos que a corrigir tão rápido quanto possível. Portanto, uma coisa, nos casos em que é necessário, e de facto a pessoa cuidada não está com as capacidades mínimas que a lei permite ou prevê para dar o seu consentimento, aí sim tem que haver o reconhecimento através do maior acompanhado, de um acompanhante. Mas, como eu disse, basta haver o pedido para nós, em termos de segurança social, continuarmos a avançar com o processo. Portanto, não pode ser critério de, não, só quando está fechado é que, não, para nós não. Se isso acontecer, por favor, digam-nos para nós podermos corrigir tão rápido quanto possível. Relativamente às vagas que eu referi e que estão protocoladas, portanto, ficam definidas nos acordos de cooperação que a Segurança Social estabelece com as IPSS ou equiparadas, são vagas específicas, quer em ERP, quer em serviços de apoio domiciliário, portanto, como eu disse, 5% nas ERPs, 10% nos serviços de apoio domiciliário, para acolher utentes, portanto, pessoas cuidadas, de forma a permitir o descanso do cuidador. Portanto, não é para as vagas de emergência, são outro tipo de percentagem que nós negociamos com as IPSS. Mas estas que eu referi, portanto 5% em ERP e 10% em SAD, são especificamente para quando os profissionais de referência identificam no plano individual específico que é necessário um período de descanso para o cuidador, os profissionais poderem encaminhar para essas respostas sociais locais a pessoa cuidada, de forma a que o cuidador possa efetivamente usufruir do seu descanso, que fica definido no plano de intervenção específico. Portanto, não é para vagas de emergência. Volto a repetir, essas são outras condições. Eu confesso que posso ser um bocadinho suspeito, porque estou a falar em nome do Instituto de Segurança Social, o Sr. Deputado Jorge Gouveia, mas não me parece que, do ponto de vista dos técnicos da Segurança Social, haja falta de diligência, porque, como disse, por um lado, temos trabalhado de forma muito próxima com os profissionais de saúde, criando, ao nível local, as maiores sinergias possível. Nos serviços centrais há uma equipa dedicada a acompanhar semanalmente os profissionais de segurança social. Permitam-me só o exemplo, através das metodologias e das ferramentas tecnológicas que hoje temos. Portanto, temos uma equipa numa ferramenta que a pandemia nos trouxe e que tornou mais usual, que é o Teams, e eu estou praticamente todos os dias a ver a doutora Helena, que está ao meu lado, a esclarecer dúvidas, ou a ver técnicos a colocar dúvidas, ou o fórum em discussão, ou a reunião semanal a acontecer, a discutir casos, para, de facto, uniformizar o mais possível os critérios e a aplicação do processo. Portanto, não me parece. Por outro lado, a orientação que nós temos dado, Instituto de Segurança Social a nível central, para todos os centros distritais, é que haja o mais cedo possível uma relação tão próxima quanto possível com a pessoa cuidada e com o cuidador. Mesmo, muitas vezes acontece, não há plano de intervenção específico e, se há já profissional de segurança social atribuído, ele começar a acompanhar a situação e começar a esclarecer o mais possível e a ajudar, seja a pessoa cuidada, seja o cuidador,
a ultrapassar os constrangimentos que ainda têm. Essas têm sido as orientações que nós temos dado e temos reiterado. Medidas de futuro e para explorar, que foram comuns a quase todos os senhores deputados, eu diria, uma aposta que nós temos vindo a fazer, parece-nos que há ainda um grande desconhecimento a nível geral da medida, da população em geral, e portanto eu acho que todos os fóruns, todas as campanhas, todas as estratégias que possamos usar de divulgar mais e melhor a medida serão excelentes, porque me parece que ainda há um público potencial poderia vir a correr à medida que não está a usufruir dela, e por outro lado, sim, da parte dos serviços, teremos que continuar a incrementar um trabalho que temos vindo a fazer na simplificação da linguagem, na resposta rápida às dúvidas e aos requerimentos que as partes nos fazem, de maneira que continuemos este esforço que temos vindo a fazer de redução do tempo de resposta. Parece-me, e desculpa-me, eu não consigo dizer mais do que esta generalidade, mas não é um clichê, que as sugestões que são feitas para olhar para o Estatuto de Cuidador Informal numa perspectiva do ciclo de vida da pessoa, nomeadamente dos menores, uma excelente ideia, que obviamente requer tempo, mas será uma abordagem diferente e que, se calhar, vale a pena, eu levo-a como caderno de encargos para que possamos... Eu sou apologista, permitam-me, noutras matérias que também acompanho, que o foco deve ser sempre a pessoa e a sua integralidade. E, portanto, a partir daí, os serviços terão que se reorganizar e não no inverso. Relativamente, eu acho que isto permitiria clarificar medidas e clarificar também os conceitos junto das pessoas, e eu acho que tudo o que nós possamos fazer para melhorar a literacia vai, obviamente, aumentar o acesso aos serviços. Do nosso ponto de vista, o principal problema que está aqui no acesso, ou que tem estado, é efetivamente a literacia e ainda a complexidade do processo. Portanto, tudo o que possam ser medidas de iniciativa legislativa para simplificar o acesso serão ganhos enormes. Os critérios de indeferimento, sim, o Sr. Deputado José Soé, tem-se mais ou menos mantido, não houve grande alteração, mas, como entenderá, do nosso ponto de vista, nós reportamos que são estes, porque, efetivamente, quando a pessoa requer o estatuto ou requer o subsídio e não cumpre aqueles critérios que a lei permite, quer dizer, os serviços não conseguem fazer mais do que... Em todo caso, devo dizer o seguinte, tem havido situações em que, sendo indeferido o acesso ao subsídio, por exemplo, é dada a orientação expressa aos serviços para fazerem acompanhamento em termos de ação social e de outro tipo de respostas àquela situação. Isso também tem sido prática da Segurança Social. Quanto à questão outra questão que me parece também muito pertinente e que também levo como caderno de encargos é a questão do reconhecimento das carreiras, ou para efeitos de carreira contributiva, do tempo que a pessoa, parece uma situação um bocadinho mais complexa, como olhar noutra perspectiva para o Estatuto, exigirá tempo, mete aqui outras matérias, mas penso que sim, que são tópicos, são abordagens que de futuro fará todo sentido e estaremos, obviamente, disponíveis para as discutir e para as aprofundar, e relativamente à partilha dos dados, sim, assim como seja possível aceder ao computador, pelo menos esta apresentação sintética que aqui fiz, partilharei. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Henrique Joaquim. Agradecemos realmente, se assim for possível, e passo a palavra ao Dr. Domingos Lopes, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, para responder aos seus deputados. Muito obrigada. Muito obrigado. Das questões colocadas pela Sra. Deputada Marta Freitas, o Sr. Deputado Rui Cruz e o Sr. Deputado Jorge Galvez, eu confesso-me que uma grande parte das questões serão mais para o meu antecessor e para o Instituto da Segurança Social e, portanto, eu não acho que aqui a intervenção do IFP e o papel do IFP é mais complementar à intervenção do Instituto da Segurança Social, que tem mais competências nesta matéria. Na questão colocada pela Sra. Deputada Carla Castro e pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, eu até, de certo modo, eu acho que estão interligadas. De facto, se olharmos para o perfil dos desempregados
que estão mais e que são a maioria neste momento, numa situação de quase pleno emprego, de facto, o perfil é um pouco aquele que se referiu, que é pessoas já de idade mais avançada e com competência ou com níveis de qualificação baixos, ou mesmo não tendo níveis de qualificação baixos, e há casos também com níveis de qualificação até já elevados, mas que pela sua continuidade e pelo seu longo tempo na situação de desemprego, acabam por ficar com as suas competências, com essas qualificações desajustadas para as competências que são necessárias. E, portanto, no atual contexto também de cada vez mais acelerada mudança tecnológica, faz com que, de facto, as competências que se tenham rapidamente fiquem obsoletas. E, portanto, nessa perspectiva, o papel e o trabalho, e um pouco pegando nesta imagem que o Henrique Joaquim aqui apresentou, que é um trabalho em função de cada perfil de cada pessoa e trabalhar, e temos que adaptar e adequar as nossas medidas, as nossas respostas em função das necessidades de cada pessoa. E é nessa perspectiva também que o Instituto de Emprego já tem, nos últimos tempos, preparado as suas intervenções muito nesta formação que nós chamamos muito de formação à medida das necessidades das empresas e do mercado de trabalho, e formação à medida das competências que possam já existir nos desempregados e no perfil dos desempregados que temos em carteira, e ajustar essas competências às competências que são necessárias às necessidades do mercado de trabalho. E isso, de facto, é um trabalho muito individualizado, mas que é mais moroso, mais exigente dos serviços, mas é, no fundo, isso que temos incitado ultimamente medidas, e que creio que, neste caso do cuidador informal, com aquilo que se referiu, pessoas já com algum tempo fora do mercado de trabalho, portanto, tem que ser caso a caso, na situação em que eles pretendem reingressar ou a reintegração, ser reintegrados, a sua reintegração profissional, provavelmente não estaremos a falar numa reintegração para as competências que tinham, mas provavelmente numa reconversão profissional para novas competências, ou até aproveitar as competências que tenham adquirido informalmente, passa a expressão, com essas funções de cuidador informal, para continuarem nessas áreas, noutras funções, em que o mercado de trabalho os possa acolher e a integrar também nessa vertente. Mas era essencialmente isto que tinha, creio que em relação às questões. Também, mais uma vez, também em relação às intervenções do Sr. Deputado José Soeiro, eu creio que também eram mais direcionadas para a definição da política e para o Instituto da Segurança Social. Eu também me abstenho de fazer comentários. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Domingos Lopes. Dou então a palavra à Dra. Sandra Brás, da ASS, também para responder por 10 minutos. Muito obrigada. Boa tarde. Não tomarei uma vez mais muito o vosso tempo, até porque penso que grande parte das questões já foram respondidas pelo Dr. Henrique Joaquim. Agradeço todas as questões e comentários que, estou certa, contribuirão para boas soluções. Queria-vos só dar nota de qual é o papel do profissional de referência, porque existem, quais são as tarefas que ele tem, porque, dado que a deputada doutora Marta Freitas questionou, portanto, eles têm algumas tarefas que depois vão dar origem ao plano de intervenção específico. Portanto, eles identificam as tarefas do cuidador informal na prestação dos cuidados à pessoa cuidada. Depois fazem a avaliação dessas tarefas, das condições para o exercício dessas tarefas, avaliam o impacto na saúde física e psicológica e identificam as necessidades da saúde e a capacitação para o desempenho do papel de um cuidador informal. Depois disto, elaboram o plano de intervenção e, com a definição do plano de intervenção específico, elaborado na sequência da avaliação diagnóstica, são definidos um conjunto de medidas que estão previstas na lei, como seja a capacitação, a formação, o apoio na dimensão física e psicológica e o período de descanso do cuidador informal. Qualquer aprofundamento do Estatuto de Cuidador Informal trará sempre mais trabalho e responsabilidades no setor da saúde, mas sendo essa também uma matéria de justiça, estou certa de que a saúde
e, sobretudo, os seus profissionais serão capazes de responder a todos os desafios. Nada mais a acrescentar e obrigada. Só referi que no PRR também estão previstas a abertura de 5.500 camas na rede de cuidados continuados, que poderão ajudar também no cuidador. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra Brás. Não sei se mais uma senhora e senhor deputado quer fazer alguma questão. Se me permitem, na pele de coordenadora, em substituição da senhora deputada Clara Marques Mendes, e também, se quiserem, na pele de deputada do PSD, há aqui uma questão que eu acho que não ficou respondida, não foi colocada em concreto por nenhuma senhora e senhor deputado. Eu acho que era importante. Esta é uma matéria, como aqui foi dito por todos os senhores deputados, que é um processo inacabado desde do seu início, e estou eu e o seu deputado José Soeiro, que estivemos no início de todo este projeto, e eu acho que nós aqui falamos de uma panóplia de questões que dizem muito aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas, mas fugimos, entre aspas, um bocadinho daquilo que é o objeto deste projeto de lei, e acho que era importante aqui perceber. O Sr. Deputado José Soeiro falou na questão do domicílio fiscal e naquilo que é as questões fiscais para o cuidador. A proposta do PSD, ao retirar a comunhão de habitação, é mesmo para eliminar um entrave, que é, ao mudarmos a habitação para a casa da pessoa cuidada, deixamos de poder usufruir de determinadas questões fiscais, e essa foi uma das preocupações do PSD. Eu acho que não ficou aqui muito claro, e permitam-me, posso ter estado em algum momento distraída, que é estas propostas apresentadas pelo PSD têm ou não criação de valor no aspecto de haver um maior número de reconhecimentos. Porque, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, no relatório de acompanhamento, retirando as duas primeiras que dizem respeito às prestações sociais, é a terceira e a quinta que diz respeito à questão da habitação e à questão da comunhão de habitação, que foram, no âmbito dos projetos piloto, aquelas que foram mais evidenciadas como um entrave ao reconhecimento. Tendo nós conhecimento do universo hipotético de cuidadores informais, eu acho que era importante para todos nós, para todos os partidos políticos, perceber se vamos aumentar ou não o universo de cuidadores com a introdução desta simplificação, que não foi aqui referido, mas a Associação de Cuidadores Informais e, entre outras associações, fizeram chegar ao Parlamento essa informação, que era fundamental e era importante esta clarificação. Daí o PSD, no conjunto daquilo que foram as propostas já aqui elencadas pelo Sr. Deputado, preferiu esta alteração, e era importante também clarificar para nós percebermos se vai haver ou não aqui um ganho para os cuidadores informais, e acho que essa parte não ficou aqui bem esclarecida, e acho que seria importante vermos isso esclarecido. Não sei quem quiser responder, não sei se o Dr. Henrique, em nome do Instituto de Segurança Social, está habilitado para responder, mas acho que era importante vermos esclarecido. Muito obrigada, e peço desculpa pelo abuso da questão. Muito obrigada. Eu quando referi o aspecto da proposta, estava a referir-me, porque me pareceu essencial distinguir os dois estatutos e os dois papéis, que me parecem diferentes. Percebo a preocupação, e se do ponto de vista prático um atrapalha o outro, então nós temos que melhorar e temos que alterar as nossas práticas. Relativamente às questões da morada, de momento não teria muito a acrescentar. Nós temos vindo também a discutir esses assuntos como disse, na Comissão. Estão todos esses parceiros, está a Associação, está a CNIS, está a Confecup, estão todos os parceiros envolvidos nesta matéria, mas relativamente à alteração do critério morada como uma maior possibilidade de acesso, provavelmente sim. Também não tenho dados que me permitam dizer objetivamente sim, vamos ter um ganho, não sei de que escala poderá ser. Em todo caso, também, permitam-me clarificar, ou se calhar era importante, se calhar foi eu que não percebi bem na proposta, parece-me que a morada não é obrigatoriamente critério de exclusão. No caso do cuidador principal, sim. No caso do cuidador não principal, não é. Portanto, se calhar era importante de que estatuto é que estamos a falar, ou a qual deles é que a morada obstaculiza. Pronto. Aí, portanto, também... Claro.
Era só pronto, eu se calhar também não consegui percebê-lo bem, portanto, lá está, é mais uma das matérias que carece de pensarmos um bocadinho melhor e de aprofundarmos um bocadinho mais, mas eu, quando o aspecto que me pareceu-me mais importante distinguir, à data, não sei no futuro como é que a realidade social evolui, mas à data e em abstrato acho que era fundamental manter até para garantir de uma forma mais, parece-me mais eficiente os direitos, as liberdades e as garantias das pessoas cuidadas, que essas sim são pessoas em elevado nível de vulnerabilidade, quer social, quer muitas vezes de saúde e às vezes até de todas as outras dimensões. Acho que podendo haver as duas figuras, do acompanhante e do cuidador, ali pelo menos na proposta pareceu-nos que estava associada uma coisa à outra. Se não estiver, tudo bem, manter-se. Se na prática isso está a acontecer, por favor, reportem-nos nós todas as situações que nos são reportadas nesse sentido, vamos avaliá-las caso a caso e temos-las avaliado e sempre que é um obstáculo, ou é uma má prática ou é um mau entendimento do técnico, ela é imediatamente corrigida. Quando não é, claro, avaliamos e vemos se carece ou não de alteração. Quanto à questão da morada, é como disse, tudo o que possam ser critérios para aumentar a acessibilidade e aumentar o número de pessoas a aceder pelo menos ao reconhecimento do estatuto, serão ganhos. Depois serão os outros critérios, obviamente, que o subsídio será outro patamar ou será outro nível de acesso, mas não é isso que me parece que para nós Segurança Social seja obstáculo. Tal como está, pronto, nós tentamos aplicar como ela está, no principal garantindo que o mais possível, efetivamente, o cuidado é prestado de forma continuada e de forma muito próxima e personalizada. No não principal, ela é uma regularidade mais espaçada, porque à partida, quer um, quer outro, quer os cuidados exigidos, quer a pessoa que vai cuidar tem outras condições, também não terão que estar em comunhão de habitação. Mas, de momento, era... Muito obrigada, Sr. Dr. Henrique Joaquim, pelo esclarecimento. A questão que eu coloquei foi mesmo porque aqui são situações completamente distintas. Os cuidadores informais que não principais, que são os que têm direito ao subsídio de apoio ao cuidador, que não residirem na mesma habitação, neste momento estão a ser vedados do acesso ao Estatuto de Cuidador Informal. E no relatório que foi produzido e referido pelo Sr. Deputado José Soeiro, em 2021, o requerente não vive com a pessoa cuidada. Na altura, 55 pessoas ficaram de fora do acesso ao Estatuto, 11,6%, e o requerente não vive em comunhão de habitação com as pessoas cuidadas, 31 pessoas ficaram fora, 6,5%. Daí esta questão do pedido de esclarecimento. Dito isto, e não havendo mais nenhuma questão, agradeço a vossa presença e os vossos esclarecimentos. Depois desta reunião, os grupos parlamentares vão elaborar as suas propostas de alteração, que entretanto vão ser discutidas em sede de especialidade e votadas, e eventualmente serão ou não aprovadas, isso depois compete aos grupos parlamentares, mas da parte do grupo de trabalho agradecer mais uma vez os vossos esclarecimentos e a vossa presença nesta comissão. Muito obrigada.